Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um OAB Entrevista. O tema do programa de hoje é direito desportivo e marca um ramo em ascensão na profissão advogado. Tanto é que o Conselho Federal, no último ano, fechou um convênio com a Academia Nacional de Direito Desportivo. Desde então, as duas instituições trabalham em cooperação. O convênio foi assinado com a presença do presidente e vice-presidente da Academia Nacional de Direito Desportivo, Guilherme Augusto Caputo Bastos, e Alexandre de Souza Agra Belmonte, também ministros do Tribunal Superior do Trabalho. Os magistrados foram recebidos pelo presidente da OAB Nacional, Felipe Santa Cruz, e apresentaram a necessidade de mais advogadas e advogados no ramo do direito desportivo. Os representantes da Academia Nacional de Direito Desportivo ainda destacaram, durante a reunião, que este ramo é excelente para a advocacia, seja no aspecto trabalhista, tributário, entre outros. O convênio firmado entre as duas instituições visa o crescimento dessa área e ainda beneficiar advogadas e advogados brasileiros. Para falarmos um pouco sobre o convênio e também sobre o ramo do direito desportivo, participa conosco a partir de agora o presidente da Comissão Especial de Direito Desportivo da OAB, Tulo Cavalazzi Filho. Olá, doutor Tulo. Primeiramente, muito obrigada por sua participação conosco aqui no OAB Entrevista. Doutor Tulo, hoje como está o ramo do direito desportivo no Brasil? Eu acho que o ramo do direito desportivo hoje está no momento de desabrochar. Ele, há muitos anos, vem sendo objeto de estudos, seriam estudos considerados recentes no universo do direito, porque são doutrinadores que foram criando uma legislação específica. A partir da Constituição de 1988 ele tem um novo momento e a partir de agora ele ganha o mercado de trabalho. É um ramo realmente de muito interesse, não só da advocacia em geral, como, sobretudo, da jovem advocacia. A advocacia, doutor Tulo, de uma forma geral, tem olhado para essa área? A advocacia, de uma maneira geral, tem começado a conhecer um pouco mais o direito desportivo. Até então, ele estava restrito aos tribunais de justiça desportiva, era uma área um tanto quanto amadora, considerada amadora, mas por estudo apaixonado de alguns profissionais do que propriamente com o exercício profissional. No entanto, as novidades do esporte, como o próprio esporte eletrônico, por exemplo, vem trazendo a necessidade de que os profissionais cada vez mais se atualizem, adequem seus conhecimentos às questões relativas, inclusive à inovação dos esportes, e isso fez com que cada vez mais ele se tornasse conhecido. Por isso, a advocacia como um todo passa a olhar, sim, ter um olhar diferente sobre o direito desportivo. Qual a responsabilidade de um profissional do direito desportivo? O profissional do direito desportivo tem uma atividade quase que multidisciplinar. Além do conhecimento sobre outras áreas, dentro do próprio direito desportivo, ele passa a ter conexão com outras áreas de especialização do direito. Então nós vamos ter aí advogados de clubes, de associações, de federações, advogados especializados na área tributária do direito desportivo, advogados especializados na área trabalhista do direito desportivo e todas aquelas nuances e características que o desporto acaba trazendo numa relação. Seja nela uma relação profissional com atletas, seja numa relação disciplinar ou mesmo de negócios gerados a partir do esporte. Então eu diria que o profissional do direito desportivo ele é completo e além de completo ele necessita do conhecimento de outras áreas. Podemos considerar o direito desportivo uma área importante atualmente? É uma área de grande importância. O direito desportivo hoje, não só no Brasil como no mundo, ele adquire uma importância não só pela sua natureza vinculativa, do caráter disciplinar, do acompanhamento das competições, daquilo que é a essência do desporto, mas também daquele reflexo econômico que é natural em esportes de novidade, esportes que trazem grandes multidões e fazem com que contratos, fazem com que relações, tanto de consumo como relações criminais, trabalhistas e tributárias, tenham que ser estudadas. Por isso ele é uma área de tanto interesse e por isso ele hoje gera tanto negócio, capacitando assim ou permitindo aos profissionais um novo ramo, inclusive com uma atuação profissional forte e com um retorno também, evidentemente, econômico acerca das matérias. Qual a finalidade do convênio assinado entre o OAB e a Academia Nacional de Direito Desportivo? A OAB Nacional, o Conselho Federal da OAB e a Academia Nacional de Direito Desportivo firmaram
um acordo, um convênio, e que tem como principal finalidade justamente a troca de informações, não só no âmbito acadêmico, mas também no estudo legislativo da matéria. A Academia Nacional ela se destaca pela presença de vários profissionais de renome, vários estudiosos sobre os temas, ela opina também sobre vários temas do direito desportivo. E o Conselho Federal da OAB e as suas comissões, sobretudo a Comissão de Direito Desportivo, tem também um papel importante, o papel de adequar a legislação, de saber se o cumprimento da legislação vem sendo observado pelas diversas instituições que tratam o desporto. É com esse intuito que a OAB e a Academia Nacional firmaram esse convênio, assim como outros convênios já são firmados com o Conselho Federal. Inclusive, no 30º exame da Ordem, caiu uma questão da área sobre o direito desportivo. Hoje, doutor Tulo, como as universidades tratam o tema? Os alunos estão preparados? É evidente que todos sabem que o direito desportivo tem a sua origem legislativa na Constituição, uma previsão constitucional. E a partir dali, então, esses desdobramentos, inclusive com questionamento no exame de ordem e de matérias específicas dentro das universidades. No ano passado, a Comissão Nacional de Direito Desportivo sugeriu às universidades que tivessem cadeiras específicas de direito desportivo e, posteriormente, passou por uma atuação junto ao Conselho Nacional de Educação, também a ter a possibilidade dessa inserção, da inserção da cadeira e da disciplina de direito desportivo. Com isso, as universidades passaram a ter uma capacitação maior para estudar a matéria e, por consequência, fazer com que os alunos tenham um conhecimento aprofundado, o que vai, de maneira muito correta e certa, redundar em profissionais especializados sobre o tema, sobretudo advogados. Hoje, quais os trabalhos da Comissão Especial de Direito Desportivo que o senhor destaca? A Comissão Nacional de Direito Desportivo, assim como as comissões de direito desportivo das seccionais, elas têm uma finalidade precípua que é o atendimento, o assessoramento aos seus presidentes, presidente seccional e, no nosso caso, o presidente da OAB Nacional e o Conselho Federal. É uma permanente fiscalização da adequação das normas desportivas à Constituição e também de todos os temas que tenham repercussão no âmbito do direito desportivo e que possam ser de interesse da OAB Nacional. A comissão vem atuando também na integração das comissões estaduais, fazendo com que não só aquelas já existentes nas seccionais possam participar dos debates, mas também que aquelas seccionais que ainda não têm as comissões de direito desportivo possam formatar suas comissões para iniciar, sobretudo, um processo talvez que eu considero mais importante, que é da difusão do conhecimento do direito desportivo. Fazer com que o advogado, a jovem advogada e o jovem advogado possa também se apaixonar pela matéria e que o ramo possa assim se consolidar, se tornando não só uma doutrina mais concreta, mas também uma área de atuação profissional para todos os advogados brasileiros. O senhor também poderia destacar algumas pautas que serão tratadas neste ano de 2020 pela Comissão Especial de Direito Desportivo? O ano de 2020 será um ano com muitos debates na área do direito desportivo e, tenho certeza absoluta, mais ainda crescimento de profissionais interessados na matéria. Alguns temas vão estar bem palpitantes. Um deles, já de início, no começo do ano, é a tramitação no Senado e na Câmara do projeto que prevê a lei do clube empresa. Isso fará com que haja um grande debate da matéria não só nos meios desportivos, mas também dentre os advogados. Há também uma sugestão de alteração no Código Brasileiro de Justiça Desportiva e das normas também dali decorrentes. Isso vai fazer, mais uma vez, que a advocacia tenha que debater esses temas. Como nós temos esse ano a nossa Conferência Nacional, a Conferência Nacional vai contar com painéis de direito desportivo, é também, com certeza, um dos momentos em que teremos ali debates novos, sobretudo acerca das novidades que nós queremos ter para o futuro do direito desportivo. Seriam essas as principais pautas, além daquelas tradicionais, que são os momentos em que a comissão é instada, provocada para se manifestar sobre temas específicos, como, por exemplo, o preconceito no esporte, situações que envolvem também interesse social e a própria função do desporto à luz da Constituição da República. Agradecemos então a participação do Dr. Tulo conosco aqui neste OAB Entrevista diretamente de Santa Catarina. E como falamos um pouquinho do convênio entre OAB e Academia Nacional de Direito Desportivo, não poderíamos deixar de conversar com o representante dela, quem foi conversar com o ministro Guilherme Caputo Bastos e também presidente da Academia Nacional de Direito Desportivo, foi o repórter Thiago Soares. Confira. Não poderíamos deixar de conversar com a Academia Nacional de Direito Desportivo sobre os trabalhos realizados em parceria com a OAB. Neste momento, eu converso com o ministro do TST
e presidente da academia, ministro Caputo Bastos. Obrigado aqui pela presença na OAB Entrevista. Ministro, eu queria primeiro falar sobre a criação, da academia, Ela foi criada justamente para ter um debate maior sobre o tema desportivo. E por que teve essa necessidade de ter esse aumento do debate? Isso, na realidade, nasceu de um primeiro convite que eu recebi para falar sobre direito desportivo, à época, os idos de 2006, 2007, falar sobre o contrato de gaveta, que era uma particularidade assim mais da época. Hoje a gente já não encontra casos dessa natureza. E eu fui convidado para ir ao Rio falar sobre isso, estudei o tema, me empolguei com esse estudo, e quando fiz a minha apresentação, eu fui procurado pelo Dr. João Avelange, algumas pessoas Dr. Valé de Perry, várias pessoas da CBF, e que me pediram para que nós avançássemos num evento aqui no Tribunal Superior do Trabalho em Brasília. E nessa perspectiva de um evento, nasceu um grupo de estudos da Lei Pelé, mas na área trabalhista. Éramos só juízes do trabalho. Eu dirigia esse grupo de Brasília e eu tinha colegas nas 24 regiões trabalhistas do país. E a coisa foi evoluindo e veio uma cobrança. Olha, a Lei Pelé, ela encerra todas as ciências jurídicas. O direito esportivo é multidisciplinar. Ele não se encerra no direito do trabalho. Ele enfrenta o direito administrativo, questões a própria justiça desportiva, que é uma novidade, é uma justiça, inclusive a única justiça administrativa com status constitucional, com lugar na Constituição Federal. Enfim, nós precisávamos de criar uma maneira de debater todas essas nuances, esses detalhes da Lei 9.615. Então, pensou-se na Academia Nacional de Direito Esportivo, e que foi criada em 2012 e passou a funcionar efetivamente em 2013. Agora sim, analisando o judiciário, A área do direito desportivo, ela já está consolidada, já tem grandes decisões sobre o tema? Hoje eu diria, não consolidada, não totalmente. Nós temos já um volume, principalmente na Justiça do Trabalho, porque isso faz parte também de criar a cultura, da conscientização. Os clubes hoje já têm uma certa intervenção do Estado também, no sentido de criar normas, inclusive de gestão, tanto nas entidades de prática desportiva, que são os clubes, como nas entidades que administram o desporto, as federações, a confederação, em todas as modalidades. Então, na Justiça do Trabalho, a gente já experimenta um volume razoável de ações e discutindo os mais variados temas, e que são por demais interessantes, e de índole constitucional, inclusive, essa enfim, dos mais variados aspectos. A Justiça Comum também, evidentemente, uma gama de assuntos que são levados a ela e que acabam, muitas delas aqui no Superior Tribunal de Justiça. Enfim, nós estamos tentando fazer, e essa foi a parceria que se fez com o Conselho Federal, da Ordem dos Advogados do Brasil, e eu tentei sensibilizar o presidente nesse sentido. Eu disse, olha, nós temos que passar, talvez, a exigir nos exames de ordem, por exemplo, questões vinculadas ao direito desportivo. Hoje eu estou tentando, também aqui na Escola Nacional dos Magistrados do Trabalho, que nós dirigimos aqui de Brasília, também colocar questões no nosso concurso e preparar os nossos juízes para essas questões, porque são especialíssimas. Isso eu disse ao presidente Felipe Santa Cruz. Junto foi assinado um convênio que garante, que busca amplificar a atuação na área. Para o ano de 2020, o senhor vê isso como um grande avanço? Qual que é as perspectivas da área? Evidentemente, com a parceria com o Conselho Federal,
e com todas as ordens espalhadas pelo país, com as suas comissões de direito esportivo e com a Comissão Nacional de Direito Esportivo também presidida por um acadêmico, Dr. Tulo, que é um querido amigo catarinense. Eu, quando fui ao presidente Felipe, disse a ele que nada disso do que nós estávamos fazendo na academia importaria se nós não tivéssemos a solidariedade do mundo dos advogados, né? Os advogados que acabam que estão sempre envolvidos nessas questões, criando, né, divulgando, e eu precisava daquele apoio deles. E recebi merecido do presidente Felipe, e uma pessoa extremamente carinhosa, fizemos o convênio, estabelecemos a parceria e ela vai se frutificar já a partir de 2020 agora, através desses eventos. Não só os eventos maiores, né, porque às vezes complicado, difícil programação, mas eventos pontuais, como nós já fizemos com o Conselho Federal e com ordens locais, nós acabamos já desenvolvendo a discussão de temas ligados ao direito esportivo, com já extraindo dessa parceria do Conselho Federal com a Academia Nacional de Direito Esportivo. Então, eu diria que é tão importante quanto a administração da justiça. E advogado, são os juízes, é o Ministério Público, isso também acaba que funciona, de certa forma, na divulgação do direito esportivo, enfim. A academia funciona mais ou menos com o papel do magistrado e entram os advogados, enfim. É assim que a gente acho que vai fazendo crescer e com responsabilidade. Perfeito, ministro. Te agradeço aí mais uma vez pela participação aqui no OAB Entrevista. Eu aqui fiquei muito feliz de poder dar essa entrevista e agradeço aí a gentileza e o prestígio que vocês emprestaram à academia. Estamos às ordens. Um abraço a todos. Obrigado. E este só foi o primeiro bloco do programa OAB Entrevista sobre Direito Desportivo. Não saia daí, que já já a gente volta com mais entrevistas para você. Estamos de volta com este OAB Entrevista sobre Direito Desportivo. No primeiro bloco, 2 entrevistas extremamente interessantes sobre o tema. E agora, uma terceira com o Dr. Maurício da Veiga, ele que é vice-presidente da Comissão Especial de Direito Desportivo. E quem foi conversar com ele foi o repórter Tiago Soares. Como vimos na primeira parte do OAB Entrevista, o direito desportivo é reconhecido pela sua especificidade, uma área que conta com tribunais e procedimentos próprios. No entanto, o direito desportivo não é independente e é intimamente relacionado a outros ramos do direito. As pessoas que com ele trabalham devem ter conhecimento geral das diversas outras áreas existentes. E para falar mais sobre o tema, eu converso com Maurício Correia da Veiga, vice-presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB Nacional. Obrigado, doutor, pela presença aqui no OAB Entrevista. Primeiramente, eu gostaria que o senhor explicasse direito do deporto. É a mesma coisa de direito do esporte, não? Como que é essa relação? Tiago, é um prazer poder falar contigo e com os telespectadores sobre esse tema no programa OAB Entrevista. Estamos diante do direito desportivo, inicialmente porque é a própria Constituição Federal que trata do tema como desporte, como desporto, e não como esporte. A Constituição fala que o direito ao desporto é um direito social, portanto assegurado a todos os cidadãos. Então, em razão do dever de respeito à nossa lei mãe, nossa lei maior, é que usamos essa terminologia. E importante lembrar aqui, estou com um livro do João Lira Filho, que é
é considerado como o pai do direito desportivo aqui no Brasil, que desde a década de 1940 já falava que estamos diante de um direito desportivo, como uma ciência, inclusive, autônoma. E, evidentemente, que os próprios tribunais competentes para julgar as questões disciplinares são tribunais de justiça desportiva. É correto falar que hoje o direito do desporto ele trata somente do futebol? Qual que é essa área de atuação dele? Não. O direito desportivo ele tem uma abrangência enorme. E, inclusive, cada tribunal de justiça desportiva é para cada modalidade. Evidentemente que há uma predominância do futebol em razão das nossas tradições culturais, né? O futebol deixou de ser ali uma paixão popular para se transformar num grande negócio. Quando se fala em STJD, em Superior Tribunal de Justiça Desportiva, a primeira imagem que vem à tona é do futebol. Mas, a princípio, você tem um STJD, um tribunal superior para cada modalidade. E os tribunais de justiça desportiva em cada federação para cada modalidade. E a própria Lei Pelé, por exemplo, existe uma crítica nesse sentido por ela ser mais voltada para o futebol. Mas ela diz respeito a todas as modalidades, inclusive com uma previsão específica de que determinados artigos da Lei Pelé, que é a Lei Geral do Desporto, que são aplicadas somente ao futebol, podem ser aplicadas para outras modalidades. Então, estamos falando de uma abrangência ali bem ampla. Evidentemente que, particularmente, eu tenho um posicionamento que defendo uma legislação desportiva nova, que possa abranger todas as modalidades, e uma legislação desportiva específica para o futebol, que hoje está num patamar diferente, mas evidentemente por conta da notoriedade que o próprio futebol tem, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Especialistas da área de advocacia dizem que o direito do desportivo é uma excelente área para atuar, né? Seja na questão trabalhista, tributarista. Eu queria que o senhor explicasse por que é tão atraente essa área. O direito desportivo ele tem uma característica que o difere dos outros ramos do direito, que é a sua transversalidade. O direito desportivo ele dialoga com praticamente todas as áreas, com todos os ramos do direito. Em minhas aulas, em minhas palestras, eu sempre defendo ali que o direito desportivo é uma ótima opção, não só para o acadêmico de direito, mas também para o jovem profissional, para o jovem advogado, no início, né, da sua profissão, começar pelo direito desportivo. Porque essa capilaridade, essa característica multidisciplinar, permite que o jovem tenha contato com todos os ramos do direito através do direito desportivo. Então, mesmo que você não siga carreira no direito desportivo, você tem a possibilidade de ter esse contato. O direito do trabalho, por exemplo, foi como eu iniciei no direito desportivo, isso no ano de 2002. Agora, voltando um pouquinho para a questão trabalhista, né? A regulamentação, ela se dá através de quais legislações? O contrato de trabalho do atleta profissional, ele é regido pela Lei Pelé, a Lei Geral do Desporto, que é a Lei 9.615 de 1998. Em 1998, nós tivemos uma mudança de paradigma no tocante à questão do contrato de trabalho do atleta. E isso no Brasil, também em Portugal, com a Lei número 20 de 1998, que é justamente depois do emblemático caso Bosman, em que o passe é abolido, com base no princípio do Tratado de Roma, da livre circulação de mercadorias e de pessoas, é que você tem a figura do passe extinta. E então, em 1998, surge essa alteração legislativa que muda completamente um paradigma, em que você tem um contrato de trabalho desportivo com prazo determinado e que vinculado, você tem um contrato acessório, que é o contrato desportivo. E antes da própria Lei Pelé, você tinha um vínculo desportivo que durava durante muitos e muitos anos entre o atleta
e o clube, mesmo depois de fim do contrato de trabalho. E em 1998, então, passa a ter uma vigência essa legislação que prevê um contrato de trabalho por prazo determinado, de no mínimo 3 meses e no máximo de 5 anos. Terminado esse contrato de trabalho desportivo, automaticamente o contrato desportivo, o vínculo desportivo, ele cessa também, exatamente por ser um vínculo acessório ao vínculo de emprego. Então, nós temos a Lei Pelé, a Lei Geral do Desporto, né, que tem o apelido do atleta do século, nosso maior atleta, porque era o Pelé, o ministro extraordinário dos esportes, em 1998, quando a lei é sancionada. E emblemático também, né, batizar a lei com o nosso maior atleta. E essa mudança de paradigma é que vai ser aplicada nos contratos de trabalho desportivo. Agora, evidentemente, no caso dos atletas profissionais, que são aqueles atletas que têm um contrato de trabalho celebrado com o próprio clube, porque além da modalidade do contrato de trabalho, nós temos também atletas autônomos, por exemplo, atletas que recebem bolsas, que estão vinculados a determinados clubes, através de outra modalidade que não seja o contrato de trabalho. Então, para o atleta profissional, a Lei Geral do Desporto, a Lei Pelé, que nós vamos aplicar. Para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor citasse para a gente quais que são as tendências e desafios da área. Os desafios, eles são constantes, eles são diários. Talvez o maior desafio no ramo do direito desportivo, o primeiro deles seja erradicar violência e o racismo, o preconceito racial no esporte. E acho que o Brasil poderia dar um exemplo, um avanço, né, justamente pela nossa própria origem, né, de tolerância. Nós temos ali o futebol como um instrumento pacificador, um instrumento de conciliação, de trazer no início do século XX, né, o negro como protagonista, não só o negro, mas a raça brasileira, que é essa mistura, essa miscigenação do negro, do branco, do índio, que vai dar o mulato ali com características, com uma ginga diferente para o próprio futebol, e ele sendo ali reverenciado por todos que estão envolvidos. O Brasil poderia dar uma demonstração para o mundo todo, enquanto na Europa nós temos atos ali de preconceito racial muito grande. O Brasil poderia erradicar de uma vez por todas, né, esses atos, e fazendo ali prevalecer o que o esporte tem de mais bonito, né, que é você unir todas as raças, credo, independentemente de religião, de sexo, de tudo isso, e ser algo que transcende, né, a todas essas questões. É mais do que uma paixão popular, é uma manifestação cultural. Obrigado, doutor, mais uma vez pela participação aqui no OAB Entrevista. Eu que agradeço, Thiago, poder conversar com você, com os telespectadores, sobre um tema tão importante, tão envolvente e apaixonante, que é o direito desportivo. Muito obrigado. E este OAB Entrevista fica por aqui. Obrigada por sua companhia. Quer conferir tudo o que a Ordem dos Advogados do Brasil faz em tempo real? É só seguir a gente nas redes sociais. E se você também quiser rever este ou outros programas que já fizemos especialmente para você, corre na nossa página no YouTube. E você também já sabe, não preciso contar que participa conosco aqui no OAB Entrevista sugerindo uma pauta. É só mandar uma mensagem para a gente pelo WhatsApp. DDD 61 999 194731. Fico esperando a sua mensagem. Tchau, tchau e até o próximo programa.